Toma o teu lugar. Aleluia. Eu quero falar acerca do tempo de hoje, pelo que estamos vivendo, passando. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, que fala da tentação de Jesus. Um dos textos mais conhecidos e menos entendidos e compreendidos. Eu ouso dizer isso, porque é um tempo muito difícil, mas é um tempo em que nós estamos vivendo muito claramente isso. Eu quero dar um recado, eu quero aproveitar que nós estamos ao vivo. Eu quero dar um recado para todas as nações, para o nosso país e para a nossa igreja. Por favor, me ouça agora. Querido, 3 dias de escuridão que estão sendo pregados, que vai acontecer dia 8, eu falo pública e abertamente, não irá acontecer. Eu falo pública e abertamente, não irá acontecer. Por quê, pastor? Porque Deus não deu um monopólio para alguém. Ele não monopolizou uma informação. Ele não colocou num homem. Ele disse que daquele dia e daquela hora, nem o filho, somente o pai. E se eu acreditar que dia 8 vai escurecer a terra por 3 dias, então é porque eu negligencio a palavra de Deus. Aleluia. Não vai, não irá. A palavra de Deus tem de se cumprir. Diz que no dia da volta do Senhor o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, mas muita coisa tem de acontecer até que se cumpra toda a palavra. Aleluia. Não vai, não corra para o mercado, não vá fazer compras, não faça isso. Creia na palavra do Senhor. Ele diz que aquele dia ele virá como ladrão. Querido, como ladrão, você não recebe uma ligação do ladrão dizendo qual é o dia que ele vai entrar na tua casa. Essas coisas vão acontecer de repente. A Bíblia diz que naquele dia o mundo estará como nos dias de Noé, comendo, bebendo, festando, casando e dando-se em casamento. De repente, a Bíblia diz que assim como um raio fuzila do oriente ao ocidente, assim será a vinda do Senhor. Aleluia. Sabe, se Deus de alguma forma cumprisse isso pela boca de um homem, esse homem seria a partir daquele dia uma referência no mundo inteiro acerca do que ele falasse, iria se cumprir. Esse homem, ele tomaria um lugar que não lhe é devido, não lhe é cabido. Então profetas mentirosos, parem de assustar a humanidade. É isso que eu tenho de recado. Parem de assustar a humanidade. Povo, gente, é uma vergonha o crente acreditar e ter medo disso. É uma vergonha. Isso demonstra o quanto nós temos medo do diabo e não temos medo de Deus. O povo que se encolheu, que se desesperou, que se exasperou por causa de uma informação de um homem, mas que nunca temeu de tal maneira por causa de uma informação da Bíblia. Deus já falou tanto e nós não tivemos tanto medo. Hoje um homem vem na internet dizendo: assim diz o Senhor, eis que escurecerá 3 dias e 3 noites no dia 8, reservem comida. Ai, irmão, pelo amor de Deus, nós não podemos ser tão criança. A humanidade não pode ser tão menino. Nós precisamos ler a Bíblia e entender que o nosso Senhor disse que cabe a Ele esse dia. Nós não sabemos quando será. Nós não vamos conseguir nos preparar. O momento de se preparar é aqui, é agora, é a igreja, é o culto. Nós estamos nos preparando todas as quartas e todos os domingos. Esse é o momento de preparo. É um preparo espiritual, não é um preparo físico, não é um preparo de comida em casa. Porque de que adianta eu saber o dia e eu guardar comida em casa e eu não estar preparado espiritualmente? De que adianta eu ter do que me alimentar, mas eu não suportar a escuridão? Porque eu temo o diabo. E se é Deus mandando, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus
E você acredita então que a vontade de Deus para a humanidade é desesperá-la, assustá-la. Não, Deus não é um Deus de susto, irmão. Deus é um Deus de ação. Ele diz que faria, Ele vai fazer. Quando? Não sei. Como? Não sei. Tem tanta coisa para acontecer. A Bíblia diz também que haverá um terremoto em toda a terra, como jamais houve, desde que o mundo é mundo, e jamais haverá depois deste. Isso vem antes da escuridão. Então eu acho bom a terra tremer hoje ou amanhã, porque depois nós vamos ter 3 dias de escuridão. Não, irmão, pelo amor de Deus, está na hora da gente ler a Bíblia. A Bíblia diz que se levantará a besta e o anticristo antes disso. Onde eles estão? Porque daqui a 2 dias vai escurecer a terra. O sol não dará mais a sua luz. Tem tanta coisa para acontecer antes disso. A Bíblia fala do arrebatamento. Irmão, tudo isso vem antes. Aleluia. Sabe, essa informação que foi dada na internet, ela deveria estar assustando os gentios, não os crentes. Os crentes não eram para estar assustados, eles eram para estar dizendo: glória a Deus, se vier dia 8, 3 dias de escuridão, nós estamos prontos em Cristo Jesus, pode vir. Nós estamos bem em Cristo Jesus, nós estamos preparados, espiritualmente nós estamos firmes na fé. Pode vir, que isso assuste o gentio, mas não assuste um crente. É uma vergonha um crente se assustar com esse tipo de informação, querido. Nós somos crentes em Cristo Jesus. Nós sabemos que nós somos amparados por Ele. Nós estamos debaixo das suas asas. Ele nos toma pela mão direita. Ele nos chama pelo nosso nome. Ele nos guarda e não dorme o Santo de Israel. Aleluia. Então venha o que vier, nós somos filhos de Deus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, amém? É disso que eu falo. Agora escute isso. Mateus capítulo 4. Irmão, eu não suporto mais isso. Sinceramente, eu não suporto mais isso. Mateus capítulo 4, vamos ler aqui a palavra do Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aleluia. Eu quero falar hoje sobre ambiente, tentação, sobre santificação e sobre ser servido mediante a sua fé. São 4 quesitos que nós estamos vivendo hoje na terra, não por causa do coronavírus, não, por causa da ambição humana. Hoje muitos estão, não vamos nos incluir nisso, muitos estão vivendo desertos com relação a emprego, desertos com relação à ambição, desejo de conquista, desertos com relação a relacionamento e casamento, desertos com relação à sua saúde,
desertos com relação àquilo que não alcançaram, não almejaram. Chegaram a um ponto em que se sentem como que desamparados, perdidos, em lugar de muita gente se sentindo sozinho. Pessoas que vivem o seu deserto particular, que procuram sempre ser, de alguma forma, ajudados pelo homem, e não estão preocupados em ser ajudados por Deus, que não procuram em Deus. E é nesse momento, querido, eu vejo aqui uma coisa muito grande que acontece conosco. Quando Jesus veio e quando ele foi batizado, a primeira prova de Jesus foi ser colocado na condição mais comum da terra, a tentação. Ele passou por tudo aquilo que nós passamos hoje, ele viveu essa tentação. E ele provou uma coisa que é gigante para nós, que no momento em que nós estamos em espírito, não há como ser atacado pelo diabo. Quando a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites, não fala que ele foi tentado 40 dias e 40 noites. Fala que ele esteve em espírito durante 40 dias e durante 40 noites. E nesse período o diabo não tocou nele. Mas de repente a Bíblia diz: então teve fome, e daí veio o tentador. O diabo só aparece quando nós demonstramos o desejo da carne. Quando a nossa carne começa a desejar alguma coisa, o diabo vem para fazer as suas ofertas. O diabo só aparece, querido, nós costumamos dizer, o inimigo se levantou lá em casa. Se você observar o momento em que o diabo apareceu, é exatamente o momento em que você demonstrou ter fome de alguma coisa para satisfazer o desejo desenfreado da sua carne. Exatamente nesse momento é que o diabo chega com uma bandeja dizendo: eu posso te servir. E ele não falava para Jesus: se és o Filho de Deus. Ele falava: se és filho, tirando o, colocando somente se és filho, deixa uma coisa muito clara. Ele não estava dizendo acerca do unigênito, do primogênito. Ele estava falando para qualquer um de nós: se és filho, se tu estás na condição de filho de Deus, então manda que as coisas do mundo, pedras significam coisas, se transformem em alimento para a tua carne, para satisfazer os teus desejos agora. Se tu és filho de Deus, ordena que um carro te satisfaça, que uma empresa te satisfaça, que um emprego te satisfaça, que uma casa te satisfaça, que um terreno te satisfaça. Ordena que bens de consumo se tornem alimento para satisfazer a tua fome, o teu anseio. E Jesus combateu com a palavra, dizendo: não só de pão, não só de alimento sólido, não só daquilo que satisfaz a minha carne, mas de tudo que procede da boca de Deus, disso eu me alimento. Porque eu me alimento de esperança, eu me alimento de fé, eu me alimento das coisas que eu não vejo e que eu sei que estão chegando na minha vida. Aleluia! É disso que trata. Então logo depois ele faz uma segunda oferta. Ele leva Jesus ao alto do pináculo, na cidade santa. Ele está dizendo: olha, agora eu vou levar você no lugar da sua autoridade. E ele trabalha agora com Jesus naquilo que é mais proeminente da vida de Jesus: a sua autoridade suprema, posição. E colocando ele numa posição, diz: aqui nesse lugar tu podes te atirar, porque os anjos te sustentarão pela mão. Agora tu és, vamos trazer para o nosso dia a dia, para o nosso momento diário, para o nosso momento agora. Agora tu és empresário. Agora tu podes te lançar em pecado de prostituição. Agora tu podes te jogar. E eu acho tão interessante que Jesus deixou no Pai Nosso, dizendo assim: não nos deixeis cair, mas se a gente se jogar, Ele não segura. Por isso que Jesus não tentou o Senhor se jogando, se lançando. Ele é protegido se ele tropeçar em alguma pedra.
mas não se ele der uma bicuda, não se ele der um chute. A diferença é que eu me lembro quando a gente começou a pregar nessa igreja, a gente pregava sobre o pecado, ser um pecador ou cometer pecado. A diferença de ser um pecador e cometer pecado. Pecador todos nós somos. Num dado momento a gente acaba falando alguma coisa, pensando alguma coisa, que cometemos pecado mesmo sem querer. Vocês se lembram quando Jesus ele falou acerca do adultério? E aí Pedro, ele diz assim: se apenas o homem olhar para uma mulher e a desejar em seu coração, já adulterou com ela. Aí os discípulos olham para Jesus e dizem assim: mas então quem poderá ser salvo? Quem vai se salvar? Estamos tudo morto. Aí Jesus fala uma coisa para ele que acalenta o coração. Diz assim: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: ó, eu vou criar uma possibilidade possível para que você se santifique. Então todo dia eu vou colocar diante de você uma pedrinha, para você entender que você pode até tropeçar nela, mas você não pode dar uma bicuda. Você pode até no caminho dar uma topada, mas você não pode olhar e dizer: ah, essa aqui eu chuto. Não. Deus todo dia coloca uma possibilidade de errar e de acertar. O que Jesus estava tendo no deserto era uma possibilidade. Deus ordenou que o Espírito Santo pegasse Jesus e dissesse: vamos para o deserto para ser tentado pelo diabo. Irmão, tu consegue entender um negócio desse? O Filho de Deus, mas ele devia ser protegido. A Bíblia diz que ele aprendeu obediência por aquilo que sofreu. A gente quer ir para a igreja para parar de sofrer. Não, eu preciso extrair ensino do meu sofrimento. Sabe o que eu tenho tentado ensinar para as pessoas? Eu acho que há muitos anos é isso. Você está passando por alguma prova? Para. Começa a entender o que essa prova está me ensinando. Jesus estava sendo ensinado a ser o Messias. Entre os 12 anos e os 29 anos de Jesus, você não ouve falar dele. Eu acredito que Jesus passou pelo seu momento mais humano entre os 12 e os 29. Eu acredito que ele passou pelo seu momento mais terreno, mais humano. E não tem coisa pior, irmão, do que tu ter a possibilidade de ser, mas esconder. Quando os irmãos de Jesus disseram: vamos à festa dos tabernáculos, vamos entrar em Jerusalém, tu não queres ser conhecido por tudo que tu fazes? Como te escondes agora? E ele disse o quê? O meu tempo ainda não chegou, a minha hora ainda não chegou. Vão vocês para a festa. Mas logo depois o que ele faz? A Bíblia diz que ele coloca um sobretudo, um capuz, e entra na festa. Ele está na festa, porém está oculto. Eu fico entendendo um Jesus humano, que ele entra escondido dizendo: não, eu vou obedecer o meu Pai. Quando ele disser que é o meu tempo, aí é o meu tempo. Enquanto não é a minha hora, eu vou entrar escondido. Eu quero fazer parte da festa, mas em oculto. Eu não preciso aparecer. Aleluia. A festa é para todos. Ele também queria estar lá, mas não satisfazendo o desejo da sua carne, que seria mostrar-se, já fazer alguns milagres e dizer: pronto, eu vim. Não, ainda não tinha sido anunciado um decreto. Quando Deus disse: anunciarei um decreto e farei ver a minha vontade, o meu decreto. Naquele dia, quando ele diz assim: este é meu filho amado, no Jordão, ele diz assim: em quem minha alma se compraz. Naquele dia ele anunciou um decreto. Ele disse: esse aqui é meu filho. O diabo estava procurando. O diabo fez um genocídio com Herodes, mandou matar todas as crianças. Quem é Jesus? Não sei. Tem um rei entre nós, vamos mandar matar. Mata. Aí mataram. Aí naqueles dias Deus leva Jesus para Belém, no ventre de Maria, para poder fazer um recenseamento. Naqueles dias, quando acaba o recenseamento em Belém, quando Jesus nasce, ele pega o menino com o pai e a mãe e diz: agora vamos para o Egito, se esconde lá. Eu vou me esconder na casa do diabo. Deus escondeu Jesus na casa do diabo. Vai lá para o Egito, esconde ele lá. Justamente lá, num lugar onde é contrário a tudo aquilo que foi escrito acerca do povo de Deus. Um lugar de perseguição. Jesus se esconde lá. O diabo não encontra. Esse menino cresce. De repente esse menino ele dá uma palhinha do que ele ia fazer.
Ele se perde da caravana que foi para Jerusalém na festa dos tabernáculos. De novo a festa. Aí Jesus está onde? Quando Maria procura ele, ele não diz eu fui para o templo, ele não diz eu fui para a igreja, ele não diz eu fui para a casa de Deus. Ele diz, por que me procuravas? Não sabias que cabia a mim estar na casa de meu pai? Jesus deixa muito claro a sua filiação, aquilo que depois o diabo usaria contra ele, se és o Filho de Deus. Quando Jesus declara com 12 anos que ele é filho, ainda não havia sido decretado por Deus, enquanto Deus não revelar a você a sua função, a sua missão, seja ela por mais simples que seja na terra, ninguém vai conseguir te enxergar. Mas quando Deus te revelar, ninguém consegue te esconder. Aleluia! Eu tenho que guardar isso, isso é uma informação muito séria. Quando Jesus, ele cresce de repente, naquele dia, eu fico imaginando que ele deve ter acordado naquele dia e deve ter vindo uma voz dizendo, vai para o Jordão te batizar. E quando ele chega no Jordão, João Batista, olhando para ele, diz assim, eu é que deveria vir a ti, vem tu a mim. E ele diz o quê? Deixa assim, para que tudo se cumpra. Era a lei dizendo para a graça, você é maior que eu. Era a lei dizendo para a graça, eu é que devia estar sentado te ouvindo. Por quê? Porque a minha palavra é olho por olho, dente por dente, mas a tua é, se te baterem a face, dá também a outra. A tua é mais forte que a minha, é mais fácil cumprir a minha. Se te tomarem a túnica, dá também a capa, não sei não. Olho por olho, dente por dente. Não, mas se te fizerem caminhar 1 milha, vai com ele 2. Não, olho por olho, dente por dente. O negócio comigo é mais embaixo. Não. João Batista estava mostrando para Jesus o seguinte, humildade. Ei, eu sou só amigo do noivo, eu não sou o noivo. Eu não detenho a igreja. Tem uma coisa que nós fazemos aqui há 8 anos. Nós vamos completar 8 anos que nós estamos nessa cidade. E vamos completar 5 anos que nós estamos nesse lugar aqui, nesse ambiente. Eu nunca vim aqui para tentar dominar o ambiente de uma maneira que eu pudesse resolver alguma coisa. Eu sempre entendi que a gente chaveia essa casa no final de um culto, vai para casa e descansa no Senhor. Entra alguém aqui, faz uma limpeza, nós voltamos, oramos, ensaiamos e pregamos o Evangelho. Não dominamos grupos de jovens, não dominamos famílias, não dominamos casais, não dominamos pessoas. Estamos trabalhando em favor das pessoas, orando por elas, jejuando por elas, separando um tempo, mas de maneira nenhuma tentando dominar, tentando cativar pessoas por alguma coisa que podemos oferecer. Essa igreja nunca fez a campanha da libertação, porque nós sabemos que conhecendo a verdade nós já somos libertos. Nunca fizemos a campanha da cura, porque sabemos que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós temos enfermidades, mas elas não permanecem em nós. Elas até podem nos pegar por alguns dias, mas depois que nós declaramos cura, acontece. Nunca fizemos a campanha da prosperidade, porque sabemos que aquele que confessa os seus pecados, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia, mas aquele que encobre nunca prosperará. Então a nossa prosperidade está ligada em confissão. Não precisamos fazer campanha disso. Nunca fizemos uma campanha acerca de nada do que queríamos. Nós só pregamos a palavra e descansamos no Senhor. Eu sei que a nossa igreja está em paz em meio à pandemia. Nós estamos usando máscara porque nós precisamos obedecer a um decreto. Nós estamos lavando as mãos com álcool gel por causa disso. Nós estamos higienizando os banheiros por causa disso. Nós estamos separados, distanciados por causa disso, mas de maneira nenhuma distantes da palavra do Senhor. Ele tem controle absoluto sobre nossas vidas. Nenhum de nós ficará infectado por nenhum tipo de vírus, em nome de Jesus. Aleluia, por nenhum tipo de vírus. Em hipótese alguma, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, porém nós não seremos atingidos. Isso é uma palavra que está sobre nós. Aleluia. Nós podemos descansar. Nós podemos, querido, eu ouso dizer isso, e eu não é transgredir, mas eu estive
com moradores de rua. E eu abracei todos eles. Uma pessoa veio a mim dizendo: pastor, tem risco de infecção. Eu falei: querido, o Deus que me guarda não dormita o Santo de Israel. Foi Ele que me enviou aqui. Essas pessoas não têm como se higienizar. Eles, mas tem necessidade de abraçar? Quando eu vi, eu estava abraçando, irmão. Isso é uma coisa, isso é um ímpeto, não é uma coisa que eu planejei. Não, eu vou ali, vou dar um abraço. Quando eu vi, eu estava abraçando. Nada me aconteceu e nada vai me acontecer, em nome de Jesus. Aleluia. Eu preciso entender mais algumas coisas acerca do que Jesus estava passando, antes que a gente encerre. Preste atenção nisso. Eu quero ler calmamente para você entender algumas coisas. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E uma das coisas que eu preciso entender, abra comigo Hebreus capítulo 2, versículo 8. Uma das coisas que eu preciso entender, Hebreus capítulo 2, versículo 18. Hebreus 2, 18, quase no fim das nossas Bíblias. Hebreus 2, 18. Eu quero ler isso para você entender. Irmão, quando você fala com Deus, quando você ora, quando você conversa com Deus acerca de qualquer coisa que você esteja vivendo, creia, Ele já viveu. Aí talvez você me diga assim: pastor, furou o pneu do meu carro. Jesus já viveu isso? Ele já viveu a ansiedade que você está vivendo de ter um pneu furado e estar sendo atrasado no seu compromisso. Não um pneu. Ele viveu a ansiedade. Ele viveu aquele momento quando Jesus está no jardim e orando, ele sua sangue. Naquele momento ele chegou ao extremo da ansiedade humana. Ele dizia: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, no entanto seja feita a tua vontade. Jesus estava, e eu quero dizer, ele era um homem. Muitas pessoas podem dizer: não, ele era Jesus. Ei, irmão, nós temos que separar o Cristo que viveu as nossas aflições do Cristo ressurreto, do Cristo que depois de morto ressuscitou, do Santo, do Deus, do Pai, do Criador, e daquele que se fez homem e habitou entre nós. Jesus estava tão ansioso na noite que ele foi orar no Getsemane, que ele volta para ver se os discípulos estavam intercedendo por ele. E ele chega ali, pega todo mundo dormindo, e ele chama Pedro. Pedro tinha uma promessa: eu te darei. Todo mundo diz: não, Jesus deu as chaves do reino dos céus. Não, ele deu uma promessa: eu te darei as chaves do reino dos céus. Não foi dado ali. Era uma promessa do que Pedro haveria de receber quando ele se convertesse e entregasse a sua vida pelo Evangelho. Era uma promessa. Jesus não pegou um molho de chave e disse: ó, Pedro, pega aqui. Não. Ele disse: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo aquilo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo aquilo que desligares na terra. Pedro tinha uma promessa a partir daquele momento. Pedro disse: eu vou receber as chaves. Aí nós vamos lá em Apocalipse e conhecemos que tem 12 portas no reino dos céus, cada porta com o nome de um dos filhos de Jacó, de uma tribo de Israel. E essas portas, diz a Bíblia em Apocalipse, que elas serão abertas, e nós teremos aí o conhecimento do segredo de Deus para a humanidade. E aí você diz: elas serão abertas, então elas estão trancadas. Quem tem as chaves? Pedro. Você acredita que Pedro está com um molho de 12 chaves? Eu acredito que Pedro já chegou lá, já chamou todos os 12 anciãos e já disse: tua, aqui é tua, aqui é tua. Aí tem 12 filhos de Israel que estão guardando as portas, e tem 12 homens com chaves nas mãos. Eu tenho 24 anciãos que escreveram a lei e a graça, que tiram as suas coroas diante de Jesus, que se prostram diante de Cristo e que revelam as suas maravilhas. Aleluia! Sabe, isso tudo é muito grande para nós. E às vezes nós estamos sofrendo por causa de uma conta de água. Às vezes nós estamos sofrendo por causa de um ponteiro de gasolina. Às vezes nós estamos sofrendo por causa de uma prestação atrasada, irmão.
Deus está falando do reino, Deus está falando da terra, dos céus, das constelações, das celestes, das estrelas, do mundo, do sol escurecer. E nós estamos preocupados com uma coisinha que está acontecendo na nossa vida, quando nós deveríamos estar entregando essas coisas para Jesus e deixando que Ele tome conta de tudo, deixando que Ele tome conta de tudo. Aleluia. O nosso trabalho é confiar. Nós temos o menor trabalho, é confiar naquele que falou que faria, Ele vai fazer. Olha o que diz, olha o que diz Hebreus 2:18. Olha o que diz Hebreus 2:18. Pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia! Naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Então fica tranquilo, irmão. Quando tu estiver sendo tentado, diz para Ele: lembra, Senhor, quando tu passou por isso? Pois é, agora sou eu. Tem como tu me socorrer? Eu entrego a minha vida para ti. Eu não vou tomar conta disso. É tu que vai fazer a diferença na minha vida. É tu que vai transformar a minha casa. Aleluia. Se eu conheço isso, eu não tenho medo. Agora, um pouquinho mais para frente, abre em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Olha o que diz a Bíblia. Hebreus é a lei, é a graça explicando a lei, é a lei explicando a graça. Hebreus é a lei explicando a graça. Preste atenção o que diz. Hebreus 4, 15. Diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ser tentado e não pecar. E aí nós queremos, livrai-nos do mal, mas não da tentação. Livrai-nos do mal, mas não da cobiça. Livrai-nos do mal. Ele vai nos livrar do mal, mas não vai nos livrar de passar pela prova para resistirmos ao dia mal. Aleluia. E quando você estiver resistente, Ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvação vem por perseverança. É quando eu digo não para o pecado. Mas o pecado vem. Mas o pecado, sabe, ontem nós estávamos pregando e durante a nossa pregação, nós ontem pregamos num ambiente público, e durante a nossa pregação, uma coisa que Deus mostrava para mim era acerca dos dois homens, o homem prudente e o homem insensato. O prudente edificou sua casa sobre a rocha, veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, deu contra aquela casa com ímpeto, porém ela não ruiu, porque estava firmada sobre a rocha. Aí depois ele diz que o homem insensato edificou sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, deu contra aquela casa, desabou e grande foi a sua ruína. Aí eu entendo uma coisa grandiosa. O vento, a tempestade, a chuva e a tempestade vieram contra as duas casas, do prudente e do insensato. O que fez a diferença era a base aonde uma e outra estavam edificadas. A base. Você não precisa de cobertura, você precisa de base, de fundamento. Quando nós passamos por uma construção belíssima, a gente não contempla o fundamento, a gente nem sabe qual é a profundidade da sapata, qual é o tamanho. A gente olha um prédio lá de 30, 40 andares, a gente não sabe qual é o tamanho da sapata, como é que foi feito. Agora, se a gente vê que aquela edificação está trincada, a primeira coisa que vem à nossa mente é: essa edificação está com um problema no seu fundamento, na sua base. Quando você vê um casamento ruindo, você sabe que o problema está nas bases. Quando você vê uma empresa ruindo, você sabe que o problema está nas bases administrativas. Quando você vê uma pessoa adoecida nos seus nervos, tocada muitas vezes na depressão, na opressão, na angústia, no medo, o problema está nas bases.
E nós viemos para a igreja para buscar uma cobertura. Não, nós temos que buscar a base, o fundamento. Eu volto a dizer e eu encerro aqui. Moisés, quando ele chega diante da sarça que ardia e não se consumia, ele recebe uma ordem da sarça, uma voz que brada e diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo, é separado. Deus estava dizendo: remove os teus fundamentos, as bases que te trouxeram até aqui. Irmão, escute uma coisa: se nós entendermos, nós nunca mais vamos fazer alguma coisa sem orar e consultar o Senhor. Se nós entendermos, nós nunca mais vamos sair de casa, seja para procurar emprego, seja para trabalhar, seja para estudar, seja para conversar com alguém acerca de algum assunto, seja para resolver. Nós nunca mais vamos nos antecipar a tomar uma decisão sem antes. E creia, essa oração que eu estou propondo para você não é você ir lá de joelhos num canto e dizer: ô Senhor, eu vou sair de casa agora, meu Pai. Não, irmão. As melhores orações você faz em espírito. São as orações que você está na mesa do café e você está conversando com Deus em espírito e dizendo: Senhor, eu vou sair agora e eu preciso da tua ajuda. Irmão, eu sou mestre de obras. Eu paro toda manhã diante do prédio que os pedreiros, carpinteiros estão edificando. Toda manhã eu paro, saio do carro, olho para o prédio, eu estaciono bem na frente dele, eu olho para ele e eu digo: Senhor, toma conta disso, me dá sabedoria, inteligência, discernimento. Eu não sei como fazer um prédio, mas tu sabes. Me ajuda, Senhor, me dá sabedoria. E creia, eu já fui considerado um dos melhores mestres de obra da região, porque Deus me deu o que eu pedi para Ele. Eu não fui lá fazer o que eu sabia, eu fui lá fazer o que Ele manda. Eu fui lá ouvir a voz do Senhor. E eu fiz exatamente o que Ele disse. E deu certo. E graças a Deus, as coisas estão continuando assim. Confie, consulte, não faça nada por você mesmo. Ele passou por todas as tentações, Ele conhece todas as angústias, todos os medos e todos os caminhos que você está passando. Ele sabe qual é a saída para cada um dos problemas e dos casos, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso, aleluia. Aplauda forte o Senhor, amém. Vamos orar. Fica de pé comigo, permaneça por favor, mais um pouco, amém. Vamos orar. Você que está em casa, ore conosco também. Fecha teus olhos. Eu não sei pelo que você está passando. Talvez você está enfrentando um problema de saúde gigantesco. Talvez você está enfrentando um problema de família, financeiro. Não sei, mas esse é o momento que você recebe. Se você entende que Deus faz todas as coisas do nada, de coisa alguma, e de repente tudo acontece, que Ele tem domínio sobre todas as coisas, você descansa no Senhor. Pai, nós entregamos nosso coração, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde e as nossas finanças em Tuas mãos. Louvado e engrandecido é o Teu santo e poderoso nome. Não há nada e ninguém maior do que Tu. Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu és eterno. Nós Te agradecemos por Tu nos ter dado, Senhor, a experiência, não somente o milagre, mas o processo que modificou a nossa mente e o nosso coração. Entregamos em Tuas mãos a nossa vida. Não queremos tomá-la de volta. Queremos que Tu, Senhor, através do Teu amor, do Teu carinho, da Tua misericórdia e do Teu perdão, possa nos transformar de glória em glória. E que nós venhamos a conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, até nos tornarmos varões perfeitos diante da Tua face. Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém.